Bueno, vamos a ir iniciando, ¿verdad? Porque es muy importante la puntualidad, porque es muy importante contar con el tiempo de estas valiosas personas que nos acompañan en este día, especialmente pues la señora Claudia Guerdini. Entonces, de parte del Departamento de Familia, Infancia y Juventud, de Confecol, de la Confederación Espírita Colombiana. Le damos la bienvenida a todos y a todas los que nos acompañan en esta mañana. Agradecemos la compañía y el apoyo siempre del Departamento de Divulgación y vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, con una oración en este momento, en esta mañana en la que nos encontramos desde nuestros hogares, algunos desde nuestros trabajos, de las diferentes ciudades y países del mundo. Entonces, la señora Alba Leonor nos va a colaborar con la oración. Adelante, doña Leito. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Realmente es una emoción inmensa que podamos estar aquí reunidos con Claudita, aprendiendo de ella. Vamos a unirnos en torno de Jesús. Y unidos con Jesús le decimos, Señor, hoy que tuvimos un nuevo despertar, hoy que nos diste un nuevo día para aprender, para trabajar, para seguir ayudando, Señor, en tu obra. Hoy pedimos, Señor, que nos ilumines, para que cada uno de nosotros, con la entrega, podamos asimilar los conceptos, estos conceptos tan valiosos, Señor, de los cuales hoy vamos a aprender. Porque ¿cómo vamos a trabajar con nuestros niños, niñas, jóvenes, en nuestras casas espíritas, con limitaciones especiales? Gracias, Jesús. Gracias, Maestro, por habernos permitido esta oportunidad de aprendizaje. Y hoy, Señor, pedimos para que ilumines a la disertante, que sus guías espirituales la abracen con su amor infinito, y para que ella y nosotros, unidos, Señor, por el amor tuyo, podamos conformar ese grupo de hoy aprendices para mañana ser trabajadores, Señor. Que tu luz nos bendiga hoy y siempre. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, doña Leito, por esa linda oración. Y si, como dice doña Leito, nos sentimos felices, con mucha alegría de contar en este momento, en este día, con la señora Claudia Guerdini, que nos acompaña desde Arabia Saudita. Ella siempre dispuesta a colaborar, a abrir sus conocimientos y compartirlos con nosotros. De parte del Departamento de Familia, Infancia y Juventud, le agradecemos, señora Claudia, por aceptar nuestra invitación. Quiero contarles que ella es una educadora y trabajadora para la educación espírita, para la familia, infancia y juventud desde hace más de 30 años. Por eso podemos aprovechar hoy toda su experiencia para hacerle muchas preguntitas, pero las vamos a escribir en el grupo, en el chat, y al final las vamos a responder de acuerdo pues al tiempo del que dispongamos, para que no interrumpamos. La señora Claudia ha participado en la Comisión Europea de la Educación Espírita del SEI y pues hace parte del equipo del área internacional de educación también en el SEI. Es decir, ella con esos vastos conocimientos nos va a acompañar hoy, nos va a iluminar, y como dice doña Leito, este tema que nos genera muchas inquietudes, muchas dudas que podemos abordar desde la doctrina, y la idea es que aprovechemos ese momento, esta mañana, para abrir nuestros conocimientos, para reflexionar y poder todo lo que aprendamos en esta mañana, ponerlo en acción con nuestros niños del Centro Espírita. Bienvenida, señora Claudia, reciba un fuerte abrazo de parte de todos y gracias por estar acá. Muchísimas gracias, amiga querida.
Muchísimas gracias a todos los compañeros, amigos y hermanos que con nosotros están en esta mañana para vosotros, ¿no? Tarde para mí, por la tarde ya para mí, pero siempre, siempre una alegría muy grande y un honor estar con todos vosotros. La temática de hoy que eu vou compartilhar minha tela para que podamos acompanhar é uma temática fascinante. O tempo que eu he dedicado a estudar sobre esta temática, me quedei encantada com a abrangência e com a profundidade do tema da inclusão. Para muitos, pode parecer que este tema é tema moderno, que ha surgido na atualidade, porque hoje se habla muitíssimo de la inclusão educacional, la inclusão profissional, laboral, la inclusão em el centro espírita. Então, é tema que viene sendo hablado, trabajado en los últimos años. Pero necesitamos también observar que es un tema muy profundo, no es un tema superficial, porque abrange vários conceptos importantes que tenemos que reflexionar. Não é solamente saber como lidar com os niños que apresentam algum desajuste, com os jovens, com os adultos. É importante nos conscientizar, em primeiro lugar, sobre o que significa a inclusão. Nós temos já muitíssimas informações sobre este tema, porque há muitos séculos atrás, mais ou menos em el ano de 1789, já se falava em relação à inclusão. Já era uma temática preocupante em algumas instituições governamentais. E vamos a empezar por esto, de onde ha surgido este concepto de inclusão, de la necesidade de la inclusão, la importância de sermos inclusivos, donde hemos empezado com estes conceitos, para depois avançarmos hasta chegarmos ao centro espírita. Hoje, de uma maneira distinta, nós vamos a estudar, a reflexionar sobre este tema de uma maneira general e especificamente em relação ao centro espírita. E uma próxima oportunidade, quizá em el segundo semestre, nós poderíamos fazer uma outra capacitação e agora mais específica para os educadores e os trabalhadores de las diversas partes, não? Campos da instituição espírita. Pero hoje vamos falar de uma maneira general, porque necessitamos primeiro compreender e nos sensibilizar para a importância da ação inclusiva. Muitos, algumas vezes, creem que a ação inclusiva é somente poner uma rampa para que pueda uma silla de ruedas passar. Isto é uma ação inclusiva. Outros veem a ação inclusiva como uma assistência social, uma caridade que estamos fazendo para os demais. Pero a inclusão é muito mais que isto. A inclusão é um despertar interno
de cada um de nós, trabalhadores da área espírita. Então, vamos começar. Vou apresentar para vocês. Em 1789, em França, ha criado vários inúmeros documentos haviam falando sobre a inclusão. Pero em este ano, França ha reunido todo o seu conselho para elaborar tratado, uma declaração de los derechos humanos. Então, em esta fecha, grande documento, grande tratado ha sido oferecido a los franceses e também em relação ao mundo. Em este tratado vamos encontrar a Declaração de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa, 1789, en cuanto a definir los derechos personales y colectivos. Este texto es considerado como un documento precursor de los derechos humanos a nivel internacional. Entonces, este documento é considerado o primeiro documento importante que ha promocionado uma diferença muito grande em relação a los derechos del hombre e del cidadano. E tinha como artículo 1, seu artículo principal, a seguinte frase: todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos. Então, vamos a mirar que de uma maneira mais concreta, de uma maneira mais presencial, mais forte, a partir de 1789, já havia uma preocupação com os direitos de todos e já havia esta recomendação em essa declaração de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos. Ha passado o tempo e vamos a encontrar, anos mais tarde, em 1948, em las Nações Unidas, mais tratado importante para caracterizar, para enfatizar a importância dos direitos humanos. Em este tratado, a Declaração Universal de Direitos Humanos é tratado que ha sido redigido e aprovado por todos os países dentro de las Nações Unidas, que dizia de maneira principal este tratado. Vamos a mirar que interessante. Considerando a liberdade, a justiça e a paz em el mundo, tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. La Asamblea General, entonces, proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, en esta declaración, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a esos derechos y libertades. Entonces, mira la profundidad de esta declaración, de este documento que ha sido ofrecido al mundo. Um documento donde, mais uma vez mais, enfatiza o direito a todos. O direito a todos. Que todos deviam promover
mediante a enseñanza e a educação, quer dizer, a instrução e a educação, em respeito a estes direitos e liberdades. Então, acá já podemos ter uma ideia, há outros documentos, mas esses dois são os mais importantes, em relação à preocupação da espiritualidade superior para que nós encarnados estivéssemos atentos ao respeito a los direitos de todos, porque todos nós hemos sido criados de la mesma maneira, não? Sencillos, ignorantes, para irmos aprendendo através de las diversas e distintas vidas. Então, todos nós somos iguais em nosso interior. Por isso, todos temos os mesmos direitos, assim como os deveres, porque não podemos falar solamente de direitos, temos direitos e também temos deveres a serem cumpridos. Não podemos nos olvidar, porque falamos sempre e constantemente de nossos direitos. Mas será que também estamos pensando e estamos preocupados, compromissados com os deveres que cabem a cada um de nós? Sejam deveres profissionais, familiares, sejam deveres dentro da instituição espírita, do movimento espírita, meus deveres como cidadão do mundo, como parte desta família humana, como este documento se refere. Então, é necessário evaluarmos isso e, a partir de acá, eu me gostaria de apresentar a vocês alguns pontos importantes para que pudiéramos começar este nosso momento de estudo e reflexões. A primeira reflexão que eu propongo a vocês é: nós hemos detenido a pensar em la importância e em el alcance de estes documentos? Será que um dia nós hemos parado para pensar, para descobrir, para investigar, para ler estes documentos, a fim de aprender um pouco mais em relação aos direitos de todos? Somos conscientes de nossa responsabilidade como parte da família universal que somos? Será que somos conscientes desta responsabilidade? Um outro ponto importante para nossa reflexão: como espiritistas, estamos promovendo ações para que o espiritismo llegue a todos, sem distinção? Hoje, nossa temática é a ação inclusiva em el Centro Espírita. Então, essas três perguntas, questões, são importantíssimas para nossa reflexão, principalmente a última. Como espiritistas, como trabalhadores, como servidores da doutrina espírita, estamos promovendo ações para que o espiritismo llegue a todos, sem distinção? Ou estamos fazendo com que o espiritismo esteja ao alcance de solamente algumas pessoas, de alguns, vamos dizer assim, privilegiados de poder receber as enseñanças, de poder receber as informações tão importantes para o despertar do ser? Vamos seguir adelante e me gostaria de falar com vocês a respeito da importância do Centro Espírita. O Centro Espírita como uma célula viva, pulsante, llena de energia. Este hospital, esta escola, este hogar, este templo de oração, esta oficina de trabalho, onde todos nós somos invitados a participar, a colaborar e servir. Um lugar de trabalho para todos. Temos trabalho para todos.
de solidariedade entre todos. Necessita ser o lema de todos nós outros. E de tolerância para com todos. E basados em estes pontos, 3 pontos tão importantes, trabalho para todos, solidariedade entre todos e tolerância para com todos, é imprescindível a mirada inclusiva de todos nós outros. E para isto, esta mirada inclusiva, para ser eficiente e ter a abrangência que necessita ter, é necessário que nós sigamos as ensinanças que o Maestro Jesus nos ha oferecido há mais de 2000 anos. O Maestro Jesus ha sido maestro, modelo, guia da humanidade, pero também o maior inclusivista que hemos tenido. Toda a proposta de Jesus era uma proposta inclusiva, porque era uma proposta educativa. E não podemos trabalhar a educação sem estarmos também trabalhando a inclusão. Porque inclusão e educação caminham juntas, não podemos separar uma das outras. E Jesus ha deixado isto muito claro. Em todas suas ensinanças, em todos seus diálogos, em todas suas parábolas, Jesus ha nos oferecido um manual de inclusão. Se queremos saber como trabalhar a inclusão, vamos a recorrer às ensinanças de Jesus, porque é o maior, completo e verdadeiro manual que temos para seguir. E este estudo sobre inclusão não estaria completo se nós não começássemos com os exemplos de Jesus em relação à inclusão. É necessário nós estarmos muito atentos às ensinanças de Jesus, porque nós hablamos de estas ensinanças para os demais, em las conferências, em los estudos, em los congressos, em los livros, em las mensagens. Pero necessitamos raciocinar, pensar, compreender com profundidade o significado de cada uma destas ensinanças. E quando paramos para estudar sobre a proposta inclusiva em los centros espíritas, a primeira coisa que nós confrontamos é estudar os exemplos de Jesus a respeito da inclusão. E vamos observar com emoção, muitas das vezes, com muita emoção, como o pensamento de Jesus já venia mais adelante, de las necessidades que nós iríamos apresentar em el futuro, com o passar de los anos. Jesus não ha utilizado a terminologia inclusão, pero suas ensinanças estavam repletas de exemplos em relação a como ser inclusivos. E vamos, a partir de agora, mencionar alguma de eles para que nós podamos compreender a importância dessa temática. Será que nós estamos despiertos para a importância de levar o evangelho a todas as pessoas? Será de verdade que nós já paramos para pensar a respeito de isto? Que puedo fazer eu para conseguir levar estes ensinamentos a todas as pessoas?
ou solamente alguma das pessoas que vêm ao centro espírita? Será que estou preparado para levar estas ensinanças a todos? Vamos seguir com nossa reflexão. Para falar de inclusão, necessitamos primeiro compreender o que significa este termo. E acá temos três quadros, não? Donde o primeiro vamos a mirar em este acá lo que seria a exclusão. A exclusão representa as pessoas que são excluídas completamente da sociedade. É como se estas pessoas não hicieran parte da sociedade. Então, representa a exclusão destas pessoas. A segregação, este segundo quadro, é quando as pessoas vivem separadas do resto das pessoas. É como se fossem grupos separados das pessoas caracterizadas, entre comillas, normais e as pessoas caracterizadas com deficiências. E vamos também, é importante compreendermos a integração, porque muitas das vezes podemos ouvir em um centro espírita os dirigentes e os educadores falarem, pero eu hago a inclusão, estou trabalhando com a inclusão, quando na verdade está promovendo a integração e não a inclusão, porque a integração estão todos em el mesmo espaço, pero fazendo tarefas distintas. Há grupos para que estão com os niños, por exemplo, que têm alguma dificuldade, que têm alguma deficiência, e há os outros niños considerados, entre comillas, normais. Estão inseridos em o mesmo contexto, muitas das vezes, em la mesma instituição, pero há trabalhos, atividades separadas. Como encontramos em algumas escolas, este tipo de trabalho, a escola é uma, pero há classes para os niños com qualquer tipo de discapacidade, e há as classes para os niños considerados, entre comillas, normais. Então, isto é uma integração. Muitas das vezes, por exemplo, a educadora recebe em sua classe algum niño que traz alguma necessidade especial, põe em sua classe, pero seu planeamento está para os outros niños. E muitas das vezes deixa este niño em canto com um juguete para que não moleste e sigue com a classe, com sua classe, com os outros niños. Isto não é inclusão. Isto não é um processo inclusivo. Isto é uma integração. Hace com que o niño esteja integrado em este contexto, pero de verdade não hace nenhum trabalho para que este niño se sienta parte deste contexto, que se sienta querido, respeitado, que eles estão preocupados em atender também suas necessidades, e não que esteja ali em seu canto, em seu espaço, e as classes serem direcionadas para os outros niños. Porque a inclusão é muito mais profunda. A inclusão é quando todos podem participar juntos em qualquer atividade, em qualquer tarefa. Não há uma divisão, não há uma separação. As classes para os niños com necessidades e as classes para os niños considerados, entre comillas, normais. A inclusão é quando eu ofereço a mesma atividade para todos, onde podemos conviver, estudar,
todos juntos em el mesmo espaço. Então, é importante nós atentarmos para esta diferença entre integração e inclusão. Estamos falando em ações inclusivas, onde todos em el centro espíritas tenham a mesma oportunidade de aprender, de estudar, de se relacionar com os demais, onde todas as pessoas se sintam respeitadas, amadas, valoradas. Cada um possui seu valor. Cada um traz consigo coisas buenas, boníssimas, virtudes. Então, a inclusão que necessitamos divulgar e necessitamos promover é a que oferece a oportunidade de conhecer o Espiritismo, de conhecer as enseñanças de Jesus, não somente de conhecer, mas de estudar com nós, de reflexionar com nós, de intercambiar experiências, ideias, conceitos, todos juntos. Porque o aprendizagem real se hace quando todos estamos estudando juntos e intercambiando opiniões, ideias, conceitos. Então, é muito importante nós pensarmos, refletirmos sobre a diferença entre esses termos e cada vez mais nos despertarmos para a responsabilidade da ação inclusiva. Socialmente, a inclusão representa um acto de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam uma determinada sociedade, que pode ser um centro espírita, pode ser uma empresa de trabalho, uma escola, um clube social. Assim, esta ação permite, mira que importante, que todas as pessoas tenham direito a integrar-se e participar em las distintas dimensões de seu entorno, sem sofrer nenhum tipo de discriminação ou prejuízo. É muito importante nós pensar a respeito de isto, porque esta ação inclusiva não pode ser somente uma ação física. É necessário um complexo de ações, de atitudes para viabilizar este processo inclusivo em los centros espíritas, em las instituições espíritas. Uma outra pergunta para todos nós outros, para nossa reflexão. Se atende a todas as pessoas em los centros espiritistas, respeitando suas características e particularidades? Para a reflexão de cada um de vosotros, em suas instituições espíritas, em las instituições espíritas que vosotros conheceis, visitais, participais, em las instituições federadas, será que estamos oferecendo o acesso a todos, respeitando suas características e particularidades? Ou hemos elaborado um planeamento de estudos, seja para a infância, juventude ou para os adultos, os estudos da Casa Espírita, hemos elaborado um planeamento dentro das características que nós compreendemos como sendo a normal, as que vão ter acesso a nós outros, as que vão estar com nós outros. E eu lhes pergunto, e se uma pessoa, por exemplo, com deficiência visual, procurar nossa instituição espírita, será que a instituição espírita está preparada para recebê-la? E oferecer a ela os conhecimentos, os estudos?
Se nos busca, por exemplo, um ninho com discapacidade física ou cognitiva, será que estamos preparados para isso? E se nos busca, por exemplo, um adulto com a deficiência auditiva, estamos preparados para recebê-lo? E as outras deficiências emocionais, comportamentais? Será que nós não estamos elaborando planeamentos solamente para as pessoas, entre comillas, sadias, as pessoas aparentemente normais? É necessário uma profunda reflexão. Como podemos receber as pessoas? Como podemos oferecer o acesso à doutrina espírita a todos, sem distinção, respeitando os direitos de todos dentro desta família universal? É necessário nos capacitarmos para isso. É necessário preparar a instituição e a nós outros que vamos estar trabalhando com esta diversidade dentro do Centro Espírita. É necessário um preparo, um planeamento, pero que pode levar meses para se concretar, pero é necessário começar. Não podemos esperar que chegue uma pessoa com discapacidade, seja lá que seja, ou com algum desajuste comportamental, para que nós podamos, em este momento que chega, criar uma situação que atenda a esta necessidade, pero como se fosse de improviso, porque não estamos preparados. E agora, mais que nunca, há uma grande procura de consuelo, de ajuda, de socorro. E este é o momento em que o Espiritismo necessita abrir suas portas para todos, oferecer o consuelo para todos. É necessário para isso que o Espiritismo resgate as enseñanças de Jesus. Porque necessitamos cambiar nossa postura, nossa conduta, nossa maneira de mirar nosso trabalho dentro da instituição espírita, nossa maneira de conduzir nossa vida em la sociedade em que estamos inseridos, em nosso núcleo familiar. Então, em la atualidade, principalmente depois de mais de um ano de pandemia, é necessário resgatar as enseñanças de Jesus e oferecer este consuelo, conjugado com os recursos que o Espiritismo nos oferece, para que as pessoas possam sentir a importância da vida, a importância de aproveitar as oportunidades recebidas, a importância de servir. Muitas das vezes, nós outros, como espiritistas, estamos mais preocupados em ser servidos do que propriamente servir. Estamos, muitas das vezes, preocupados em receber. Às vezes, de uma maneira de broma, alguns amigos falam: eu estou trabalhando para conquistar bônus horas para depois gastar quando necessite. Não estamos trabalhando para conquistar bônus horas, nada. Estamos trabalhando porque sabemos que necessitamos servir. Servir é a melhor ferramenta de evolução que nós temos. E para servir, é necessário servir a todos. Está disponível para todos, em todos os momentos. Permitir que as pessoas
hagam parte deste banquete espiritual que oferece a doutrina espírita, a instituição espírita. Então, é necessário resgatarmos as enseñanças de Jesus através da vivência de cada um de nós. A respeito desta pergunta, se nós estamos preparados para receber a todos, a servir a todos, me gostaria de falar alguns exemplos que eu he vivido, algumas experiências personais que eu he vivido ao longo destes mais de 30 anos de educadora espírita. He vivido experiências muito dolorosas a respeito da atuação do dirigente do centro espírita ou também de los educadores. Há o caso de uma niña que era autista, que ha sido encaminhada, sua madre ha levado ao centro espírita, porque dizia que era bueno para acalmá-la, para que pudiera dormir mais tranquilamente. E esta madre ha levado sua hija. E sua hija era sempre puesta em um canto de la sala, sola, com uns juguetes para que estivesse entretenida, enquanto a educadora trabalhava com os outros niños. E um dia sua madre entra na classe, não, para recorrê-la mais temprano, e quando mira a cena de sua hija completamente sola em um canto, esta madre recorre sua hija, sai do centro espírita chorando muito e se questiona: esta instituição habla de Jesus? Habla de amar ao prójimo como a nós mesmos? Habla de fazer a los demás lo que quisiera para si mismo? Habla de la educação? E que estão fazendo com menina? Isto é uma atitude, este é o consuelo que eu he venido buscar. E esta madre decide não levar mais sua niña para o centro espírita. Pero em sonho, ela empieza a ter vários sonhos. E este sonho, ela era alertada a regressar ao centro espírita, a seguir levando sua niña ao centro espírita. E aí ela regressa ao centro espírita, muito preocupada, não, com o que iria passar, e habla com a educadora que seria muito bueno para a niña a integração com os outros niños, para que pudiera também participar. E a educadora disse que para os niños especiais tinham que estar em classes especiais para eles. E que era melhor que a niña se quedara com ela em las conferências. E a madre ha hecho isso. Levava livros de cuentos e alguns juguetes e sentava ao final do salão para escutar as conferências e está com sua hija em um centro espírita. Um outro caso muito interessante era um niño com dificuldades cognitivas, de déficit de atenção. E a educadora chama a madre, há muitíssimos casos, não? Chama a madre e habla que o niño é desatento, que como pode ensinar a ele, que tem que ensinar lo que ha planeado para as classes, pero que o niño está sempre mirando outras coisas, está sempre muito desatento. E a madre habla que ele tem déficit de atenção, pero que acompanha as enseñanças, porque depois habla para ela quando pergunta: "¿Qué has aprendido hoje em la clase?" E o niño habla lo que ha aprendido.
E esta educadora habla para ela a mesma recomendação, que o niño necessita estar em classes especiais e que o centro espírita não tem as classes para oferecer, que seria melhor que o niño se quedara com ela em las conferências, porque o niño mirando as coisas quita a atenção de los outros niños, que empieza a reír de ele porque está sempre desatento. Outro caso muito que ocorre com muita facilidade são os niños hiperativos, que têm uma energia muitas das vezes de difícil controle. E era este niño de maneira específica, a educadora chamada La Madre, junto com o dirigente do centro espírita, para dizer a La Madre que o niño necessitava de educação, o niño necessitava de limites, de rigidez, e muitas das vezes uma pequena palmatória não era necessário para que o niño pudesse obedecer e para que o niño pudesse ter boas maneiras. E a madre explicado que não era a respeito em relação à educação, era niño que tinha dificuldades de estar controlado, pero não era niño absurdo que subia, que estava em las coisas, pero tinha dificuldades para se quedar sentado, para se quedar quieto. E a orientação do centro espírita era, primeiro, que o niño necessitava participar de um tratamento de desobsessão, porque não era que era hiperativo, tinha um processo obsessivo. E mira a gravidade, não? Mira a gravidade do diagnóstico. E quanto de nós outros, muitas das vezes, oferecemos o mesmo diagnóstico, não? Para os demais. E que também o niño não poderia estar em las classes junto com os outros niños. E acá abre parêntese para exemplo personal. Mi hijo, que hoje tem 32 anos, ha sido, hasta hoje, pero em nível menor, hiperactivo. E nós vivíamos em uma cidade onde não tinha escolas específicas para o hiperativo. E meu niño, desde 8 meses, ha oferecido todos os sintomas de niño hiperativo. E há 32 anos atrás não tínhamos quase informações sobre isso, não? Então, nós só tínhamos uma escola. Hemos procurado a escola e hemos falado que o niño não se quedava sentado para nada, para comer, para nada. Pero não era um niño agressivo, não? E nós hemos decidido, junto com os outros padres, que meu filho estaria em la mesma classe com os demais e eu em casa sempre falaria com ele da necessidade de não fazer ruído para não importunar, molestar a los demais. Hicimos como se fosse uma regra de conduta entre a escola, a professora, a educadora, eu e o niño, e começamos a fazer isto. O mesmo hicimos em um centro espírita. Meu filho ha frequentado as mesmas classes de evangelização com todos os outros niños. E hemos conseguido fazer com que o trabalho fuera muito positivo para todos, inclusive para os outros niños, para exercitar a tolerância, a amistad, para ajudar ao outro. Ha sido experiência boníssima. Uma outra experiência muito particular em um centro espírita onde eu frequentava, e tinha uma determinada pessoa, que depois ha sido uma grande amiga, que questionava todo. Em todos os momentos, fazia uma pergunta, ou discordava de alguma coisa. Ao final dos estudos, sempre queria falar. E a direção do centro espírita e os demais
não tinham a mínima paciência. Quando ela falava alguma coisa, todos miravam como quem vai falar de novo e não para de falar todo o tempo. E também, todas as vezes que não venia, era um respiro de tranquilidade. Hoje não ha venido, que bueno, vamos a poder ter uma classe tranquila. E também, a orientação é que necessitava de um tratamento de desobsessão, porque era o obsessor que não permitia que ela se quedara tranquila. E não era um processo educativo, não era um processo obsessivo. E muitas das vezes ela ha pensado em não ir, não frequentar mais o centro espírita, e falávamos com ela que sim, para estar, porque tinha, muitas das vezes, sua opinião era muito ajustada, era muito acertada, era muito clara. Então, não falava coisas que não tinham sentido, não, fazia reflexões muito importantes em determinados momentos, não? Então, como estas histórias, temos muitíssimas outras. Eu he trabalhado em outra instituição onde as classes para os niños era durante o dia para os pobres e por la noite era as classes para os hijos de los trabajadores, porque nós teníamos uma condição financeira um pouco melhor. A instituição estava em uma região muito pobre, com os niños às vezes sem calçados e não podiam conviver. E como eu trabalhava também durante o dia, não, com os niños de la localidade, muitas das vezes eu levava meus próprios niños e para estar comigo, não? Eles se quedavam encantados e me perguntavam: "Pero mamã, por que eles não podem vir também por la noite? Por que por la noite são outros niños e eles jamais estão em um centro espírita em el horário onde chegamos todos nós outros de coche?" Mira a observação de los niños, não? Então, é urgente começarmos a pensar, a trabalhar, a elaborar a ação inclusiva em los centros espíritas, porque muitas das vezes, em la falta de preparação do centro espírita, de los trabalhadores, pode desencadear aún mais problemas. Ela incluso agravar os problemas existentes, reforçando em este niño, em este jovem ou em este adulto o autoconcepto negativo, a falta de motivação, o desinteresse e outros mecanismos de defesa, como a indisciplina, a rebelião ou a agressividade. Porque eles necessitam chamar a atenção, como quer dizer, estamos aqui, necessitamos de ajuda, necessitamos estar junto com vosotros. Então, necessitamos, em um centro espírita, primeiramente, antes de nos capacitar para fazer esta tarefa, necessitamos compreender a importância desta tarefa. E vamos a descobrir que a inclusão não é uma tarefa assistencial. Estou fazendo a caridade. Não estou fazendo a caridade, é meu dever. É meu compromisso oferecer as atividades a todos, a oportunidade de estudo a todos. Não estou fazendo a caridade para ele. Estou cumprindo com meu dever em relação a ele como parte integrante da família universal. Pero para compreender isto, antes da capacitação de qualquer um de nós, necessitamos interiorizar o que significa a inclusão. E como eu disse ao princípio, interiorizar a inclusão, para interiorizar a inclusão, necessitamos regressar a estudar as enseñanças de Jesus. Jesus nos apresentava sempre
momentos importantíssimos e de grande relevância para nossa tarefa educativa, que é uma tarefa de todos. Todos nós temos a responsabilidade em esta tarefa educativa. E Jesus, através de seus discursos, através das parábolas, tinha inúmeros exemplos para que nós pudiéramos compreender que necessitamos estar todos juntos, que necessitamos de ações inclusivas, não somente em el centro espírita, mas em nossa vida, em nosso dia a dia, em nossa família, em nosso ambiente de trabalho. Não podemos estar somente preocupados com a ação inclusiva em el centro espírita. Esta ação necessita ser parte de mim, necessita ser parte de minha vida. E vamos a escutar, de uma maneira rápida, as enseñanças, algumas delas, porque são muitíssimas, que Jesus enfatiza de uma maneira muito singular a ação inclusiva, a começar por seus discípulos, não porque eram pessoas pescadores, pessoas humildes, mas também tinha cobrador de impostos, uma pessoa um pouco mais letrada, que tinha um pouco mais de conhecimento. Jesus sempre buscava integrar a todos, porque sabia que cada um de seus discípulos tinha suas dificuldades, seus desequilíbrios interiores. Jesus não ha buscado homens perfeitos, pero ha aproveitado lo bueno que cada um tinha para oferecer, mesmo os mais difíceis. Jesus sabia do potencial de crescimento, de trabalho de cada um de eles. Aí já empieza Jesus com a enseñança de la inclusão. E também um ponto que passa desapercebido por todos nós, a inclusão de los jóvenes. Quando Jesus acepta Juan Evangelista, que era o mais jovem de todos os discípulos, demonstrando a todos nós o potencial que a juventude oferece. E quantos de nós, dirigentes de centros espíritas, hablamos, e eu conheço casos personais, que o centro espírita não é um sítio para os jovens, porque são muito complicados, fazem muitos ruídos, são difíceis de lidar, de conviver. Um processo de exclusão. E estamos querendo implementar a inclusão em os centros espíritas. Jesus já nos demonstrava a importância de oferecermos a oportunidade de los jóvenes hacer su trabajo, hacer parte del trabajo. Y Jesús y Juan Evangelista ha hecho un trabajo maravilloso y era lo más joven de todos los discípulos. Um outro ponto importante que Jesus sinaliza a inclusão é quando Jesus estava falando para todos e se acercaram alguns niños, que era lógico que seus papais queriam que estivesse cerca de Jesus, e para não importunar seus discípulos, afasta os niños. Jesus mira e que habla: deja de que os niños venham a mim e não se los impidais. Quer a atitude mais inclusiva que isto? Queria dizer, minha mensagem é para todos. Niños, jóvenes, ancianos, adultos, estropiados. Minha mensagem é para todos.
E mais uma vez a pergunta, como espiritistas estamos oferecendo a mensagem de Jesus a todos? Estamos facilitando que todos tenham acesso às ensinanças de Jesus? Mais um exemplo maravilhoso, quando nos habla que nenhuma das ovelhas que meu Padre me ha confiado se perderá. Quer dizer, todas serão salvadas, serão cuidadas por este pastor. Vamos encontrar em la Gênesis, em el capítulo 7 e 31, também de uma maravilha, habrá um solo rebanho e um solo pastor. Que profundidade! Que ensinança sobre inclusão profunda, pero sencilla. Habrá um solo rebanho e um solo pastor. Seguindo uma ensinança mais, quando a mulher adúltera ha sido traída para ser apedrejada e perguntam a Jesus, demonstra a situação, que hacemos? Jesus habla, lo que está sin pecado, que atire a primeira pedra. E todos han salido uno por uno, porque todos nós temos nossos desajustes interiores. Todos nós somos discapacitados em nossos interiores. Cada um de nós apresenta um distúrbio distinto. Que Jesus habla, se aparta de acá e não regresses jamais? Não. Jesus, em uma mensagem inclusiva, habla, tampouco eu te condenaré. Vete e em adelante não peques mais. Vá, rehace sua vida, aprenda a lição e não tornes a ter as atitudes que não deves ter. Jesus não ha excluído. Jesus ha incluído esta mulher em la sociedade que queria a morte de ela. Um outro exemplo, a vida de Jesus está repleta de exemplos maravilhosos sobre a inclusão. A parábola do hijo pródigo, quando o hijo solicita a herança, viaja, gasta todo, e quando não tinha que comer mais nada, regressa a sua casa. Que hace este padre? Uma fiesta de celebração, porque seu hijo estava perdido e ha regressado. E o outro hijo se queda molesto, pero eu estuve acá e jamais tu has hecho fiesta para mim. E o padre diz, pero sua irmã estava perdido e ha regressado ao caminho. Outro exemplo maravilhoso de inclusão. E um outro mais, também importantíssimo, para nossa reflexão. Quando Jesus é confrontado com uma pergunta do doutor da lei, perguntando qual era o maior mandamento. Jesus habla, amarás ao Senhor tu Deus de todo tu coração, de toda tu alma e de todo tu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, não é mais importante ou menos importante, semelhante a este, amarás a tu prójimo como a ti mesmo. E o homem não satisfeito pergunta a Jesus, pero quem és mi prójimo? E Jesus empieza uma parábola, a parábola del bueno samaritano. Jesus habla nos apresenta 4 elementos de extrema importância. Nos habla que um homem ha sido atacado por los ladrones e se quedou desacordado em la beira del caminho.
E ha venido um sacerdote, ha passado, ha orado e ha seguido. Ha venido um levita, que também ha seguido. E ha venido um samaritano, que ha bajado de su camelo, ha tratado del hombre, ha socorrido al hombre, ha llevado hasta una hospedaria, ha pagado para que este hombre tuviera donde dormir y donde ser tratado. Y la pregunta de Jesús, ¿cuál de los tres ha sido lo que ha hecho la caridad? Acá temos, como dije, 4 elementos importantes. O sacerdote e o levita, que eram representantes de Deus. Os levitas, os responsáveis por escrever as leis e todo relacionado a la religião. E o samaritano era um homem que havia venido de Samaria, que era um pueblo, uma região que tinha conflitos com os levitas, porque era uma região que não concordava com o que os levitas diziam que era necessário ir ao templo de Jerusalém para fazer suas orações. E os samaritanos creiam que poderiam fazer as orações onde estavam e não necessitavam de um templo físico para estar ali, hasta que construíram seu próprio templo em Samaria. Então, havia uma discordância muito grande entre eles. E mira como Jesus ha utilizado a figura de los samaritanos. Puse na mesma situação elementos distintos, invitando a la inclusão de los samaritanos. Aqui, Jesus não hace distinção de los personagens que hacen parte desta história. E outro ponto importante para reflexionar é que Jesus nos habla, um homem, não habla de onde vem esse homem, quem é esse homem, sua característica personal, seu color, sua raça, sua religião. Jesus solamente habla que um homem. O que quer dizer? Representa toda a humanidade. Este homem, em esta parábola, representa toda a humanidade. E onde estamos nós? Qual nossa posição como espiritistas dentro desta parábola? Como seria nosso comportamento? Como poderíamos trazer esta parábola para exemplificar a ação inclusiva em um centro espírita? Acá 2 representantes de religiões e o samaritano é sido o homem que ha socorrido o que estava caído. Muitíssimas reflexões Jesus nos ha oferecido em relação à inclusão. Por isso que não podemos solamente oferecer capacitações para trabalhadores em relação à inclusão, sem despertar em eles o que significa de verdade este processo inclusivo. Vamos encontrar em el Espiritismo, em la Gênesis, em el capítulo 1, item 31, também conceitos que temos que refletir, que reflexionar. Todas as almas têm um mesmo ponto de origem. São criadas iguais com a mesma aptitude para progressar em virtude de seu livre-arbítrio. Todas são da mesma essência e que não existe diferença entre elas, salvo enquanto o progresso realizado. Todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, conforme a seu trabalho e boa vontade. E para finalizar a obra, não existem criaturas desheredadas, nem mais favorecidas umas que outras, que Deus não privilegiou a criação de nenhuma de elas, nem a nadie dispensou o trabalho imposto
a las outras para que progresse. Mira quantas informações importantes temos. O livro de los espíritos irão nos dizer. A pergunta de Kardec: los hombres são todos iguais ante Deus? Sí, todos tendem hacia o mesmo objetivo e Deus ha criado suas leis para todos. Com frequência decís, el sol sale para todos. Mira que bonito. E expressais uma verdade mais importante e mais general de lo que pensais. El sol sale para todos. E chegamos na segunda parte desta capacitação, a última parte, onde vamos falar pouquinho sobre a acessibilidade em el centro espírita. Que seria esta acessibilidade em el centro espírita? Vamos a mirar que em las instituições espíritas notamos que poucos centros se ajustam à estrutura física e menos aún contam com pessoas com os conhecimentos para fazer frente às diversas e complexas formas de discapacidade. E o que será que significa a palavra acessibilidade? Assim como hemos compreendido a palavra inclusão, é importante compreender a palavra acessibilizar. Dari, que quer dizer? Fácil acesso, ser acessível, estar disponível. Então, quer dizer, a acessibilidade ao centro espírita, quer dizer, que temos que fazer para que o centro espírita, suas ensinanças, seus estudos, suas atividades sejam de fácil acesso a todos, principalmente a los que apresentam alguma forma de discapacidade. Como tornar o centro espírita acessível a todos, estar disponível a todos? Vamos mirar que existe. Como fazer com que os centros espiritistas sejam acessíveis a todos e dissolver as barreiras físicas e, principalmente, as barreiras atitudinais derivadas de nossos prejuízos contra qualquer característica física, emocional, intelectual e psíquica. Primeiro, a acessibilidade física é providenciar, acá temos uma rampa, não? Pode ver. A acessibilidade física é promover a estrutura para receber, de uma maneira geral, as pessoas com discapacidade, atentando para o cuidado das classes de los niños, seja um espaço onde os niños tenham segurança, que não tenham muitos objetos para hacer daños a los niños, que tenham mais espaço em lo suelo, em los adultos. Mira, se eu tenho a casa espírita assim, como posso receber alguém de silla de ruedas? Não há espaço. Como posso receber um deficiente visual que necessita caminhar com sua bengala? Necessito estar pensando em todos. Los aseos, não somente para discapacitados, mas também para as pessoas maiores, que muitas das vezes necessitam de cuidados. Las placas em lo suelo, que serve para direcionar los discapacitados visuais, e uma série de outras cuidados que nós necessitamos ter, que chamamos de acessibilidade física ou estrutural. Necessitamos fazer uma avaliação de meu centro espírita para verificar quais são as providências que eu necessito fazer um planeamento para fazer os cambios necessários para promover esta acessibilidade física e estrutural. Uma outra acessibilidade será a acessibilidade comunicacional, quer dizer, a acessibilidade de comunicação.
eliminar as barreiras de comunicação interpersonal, escrita, desenhada e virtual, fazer com que a informação e os serviços estejam disponíveis em diferentes formatos. Primeira coisa, os estúdios necessitam ter uma linguagem que possam ser compreendidos por todos. Porque nós sabemos que se as pessoas que estão participando de los estudos têm problemas cognitivos de concentração, de compreensão, de cultura, não sabemos se tem um nível de estudo pequeno ou é graduado, não sabemos o que nos procuram. Então, necessitamos poner a linguagem que seja uma linguagem sencilla e própria para que todos possam compreender. Necessitamos saber ouvir, necessitamos falar despacio para nos fazer compreender, necessitamos estar preocupados em poner altavozes para que o sonido de los estudos de la conferência estejam disponíveis para todos. Necessitamos a linguagem de los signos, importantíssimo se queremos trabalhar a inclusão no nosso centro espírita. Necessitamos oferecer a informação tecnológica. Hoje, como temos os estúdios virtuais, necessitamos fazer as adaptações para que este estúdio possa chegar a todos, a los deficientes visuais, los deficientes auditivos, a todos. Por isso, é necessário acessibilidade em nossa comunicação. Uma outra sensibilidade importante é a metodológica. Planificar as atividades tendo em conta as particularidades de cada pessoa e do grupo em seu conjunto. Já prevendo a chegada de pessoas com necessidades especiais. Os métodos de estudos devem ser adequados às diversas necessidades, tendo sempre em conta o enfoque integral do ser. Necessitamos adequar o contenido de acordo com o público-alvo que tenho em minha casa espírita e trabalhando esta inclusão, esperando os descapacitados que vão alegar, não há dúvidas de que vão alegar. Importantíssimo, tendo em conta o enfoque do ser, eu, nós outros. Todos necessitam sentir-se, como eu disse desde o princípio, bem recebidos, respeitados em seus direitos, amados com suas necessidades, valorados em todos os momentos. Necessitamos despertar para isso. A acessibilidade doutrinária, poner os livros acessíveis, de préstimos de livros, ter livros para préstimos. Com a era digital, através de los livros que podemos oferecer, através das redes digitais. Podemos, através de podcast, que são leituras que hacemos, gravamos e disponibilizamos numa plataforma para que podamos ouvir os estúdios. Podemos, uma sugerência, podemos gravar estúdios utilizando señales de los signos, utilizando outras aplicações para discapacitados e disponibilizar no website da instituição como materiais específicos para as pessoas que apresentem discapacidades. Fazer um planeamento de criação de material para os deficientes visuais, auditivos. Fazer um arquivo deste material para poder oferecer. E a mais importante de todas, a última acessibilidade,
é a actitudinal. É a mais importante porque engloba todas as demais. Quer dizer, a atitude de cada um de nós. É a acessibilidade que se refere à percepção de los demais sem prejuízos, estereotipos, estigmas e discriminações. Muitas das vezes, o problema da inclusão empieza com nós mesmos, que traemos dentro de nós esta dificuldade em conviver com os diferentes, com as diferenças. Muitas das vezes, e na maior parte das vezes, nós somos o problema para a inclusão, porque ponemos dificuldades, porque nos custa conviver com os diferentes. Então, a acessibilidade atitudinal nos invita a um cambio de conduta. É um cambio de conduta que empieza dentro de nós mesmos, como já hemos falado em diversos seminários, em diversas conferências. Todo empieza dentro de nós. Por isso, ao princípio, eu dije que antes de fazer uma capacitação sobre como vamos a trabalhar com os niños, com os jovens, com os adultos discapacitados, necessitamos despertar que todo empieza com nós. Não é uma atividade como se fosse um robô automático. Necessita sair de dentro de nós. Então, esta acessibilidade atitudinal necessita fazermos uma reflexão interior e seguir as perguntas: que percebo, que penso, que sinto, como actuo, e o resultado desta reflexão. Que vou a mirar o que necessito cambiar em mim, para propiciar, para ajudar, para fomentar esta ação inclusiva em los centros espíritas. E a base de todo isso é o amor universal. Necessitamos desenvolver dentro de nós a empatia, se poner de verdade na mesma situação do outro. E se fora eu, o descapacitado, e me gostaria de ir ao centro espírita, me gostaria de conhecer as ensinanças de Jesus, segundo o Espiritismo, mas não posso ir. E não sabemos de como será nossa próxima vida. A reencarnação nos oferece oportunidades de vivências variadas. É necessário poner este amor em todas as nossas atitudes, principalmente quando estamos elaborando as ações inclusivas dentro do centro espírita. Isso sou eu que vou a trabalhar com todos aqueles necessitados que nos ligarão. Não há outra fórmula. E eu ia falar em todas as conferências. Os que me acompanham sabem que não há outro caminho. Pensar, sentir e actuar como Jesus. Em toda ação de minha vida, como educador, como madre, como dirigente do centro espírita, como qualquer situação de minha vida. E para finalizar, minha consideração final, me gostaria de contar uma história de Jesus, como tantas outras magníficas e emocionantes. Está em o livro Buena Nueva, capítulo 11. Vamos a encontrar, e eu vou ler, se me permite, uma parte, não vou ler todo. Difundidas as primeiras claridades de la Buena Nueva, todos os enfermos e derrotados de la suerte, habitantes de todas as cidades dos pueblos cercanos e outras aldeias, llenavam as calles de Cafarnaum, porque queriam conhecer a Jesus, queriam ser curados por Jesus. Em los primeiros dias de seu apostolado, em esta cidade que estava Jesus, um grupo de pessoas que estavam muito ilusionados com a mensagem que Jesus traía, com as enseñanças da Buena Nueva, acercaram a residência de Levi, que era um cobrador de imposto, que também era um dos discípulos, e desejavam que Levi explicara para eles
o reino de Deus. E que poderia ser eles para contribuir para este reino de Deus? Como podiam eles ajudar a compartilhar com todos este reino de Deus que Jesus falava com tanto amor, com tanta segurança? Levi, em este momento, mirando um a um, se mostra com um certo assombro e diz: pelo que podeis contribuir em la situação que vosotros encontrais? Não creio que podeis contribuir com nada. E mirando para um, dije: que poderias realizar, Lisandro, lisiado como eres? E mira outro e abre: e tu, Áquila, não fuiste abandonado por tu própria família bajo o peso de sérias acusações? E mira para o terceiro e diz: e tu, Pafos, acaso não poderias edificar algo com tus aflições atuais? Poniendo dificuldade em cada um deles. Eles se quedaram tristes, mais uma vez conscientes de suas próprias necessidades e de cabeça baixa, bajaram a cabeça e começaram a sair. Chega Jesus, cansado, pero muy feliz por las pregaciones, e Levi empieza a contar o que havia passado. E conta para Jesus: imagínate que ha venido, pero como podiam ajudar? Se um era estropiado, o outro tinha. E Jesus, de uma maneira magnífica, responde: que conseguiria o evangelho do reino com estes inválidos e mendigos? Pero Levi habla para Jesus: que conseguiria o evangelho do reino com estes inválidos e mendigos? Pero recordando subitamente que os demais eram criaturas pobres, humildes, acrescentou: é justo que esperemos alguma coisa de los pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e decididos, e bom trabalho los cabe. Pero não vejo como aceitar a contribuição de esses desafortunados e vencidos que nos buscam. Jesus amorosamente habla para ele e para todos: quem governa o mundo é Deus. El hecho de dolor, la exclusión de todas las facilidades de la vida, la incomprensión de los más amados, las llagas y las cicatrices del espíritu son luces que Dios enciende en la sombria noche de las criaturas. Levi, es necesario que amemos intensamente a los desafortunados del mundo. Jesus sale com todos eles e como havia uma grande multidão esperando por ele, sube ao monte e, neste momento, habla de las bem-aventuranças para todos, querendo ensinar a los discípulos, a Levi, a los discípulos e a todos las bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres e os afligidos, bem-aventurados os sedientos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Todos nós outros temos uma grande responsabilidade dentro deste processo. Bezerra de Menezes nos oferece um momento de grande reflexão. A responsabilidade por la construção do mundo novo está em nossas mãos. Vamos ao trabalho, pois Jesus nos aclama a ser a parte que nos cabe ante nossos compromissos assumidos em la espiritualidade. Unamos-nos que a tarefa é de todos nós outros. Solamente a união nos proporciona forças para o cumprimento de nossos serviços, trayendo a fraternidade por lema e a humildade por garantia de êxito. Vayam por todo o mundo e prediquem o evangelho a toda criatura. Esta é a função iluminadora do Centro Espírita. Possibilitar, oferecer o evangelho, as enseñanças a toda criatura, a todos,
sem distinção, que podamos nos preparar para esta tarefa iluminativa a que somos chamados a realizar. Muchísimas gracias a todos por el tiempo y por estar aquí en este día, en esta mañana. Claudita, gracias por esa maravillosa capacitación, disertación. Todos hemos quedado sensibilizados, anonadados por el abordaje de esta temática tan importante y que lógicamente desde esta perspectiva de la doctrina nos enseña a seguir trabajando en el amor, en la caridad. De verdad, muchas gracias porque se nos fue el tiempo rapidísimo, ¿no? Se nos pasó el tiempo súper rápido, pero escucharla, ver esos mensajes, la disertación de verdad que deja nuestro corazón henchido de alegría, de sensibilidad y reconocer que tenemos mucho trabajo por hacer en este momento. No sé, doña Leito, si quiere, señora. Eu que agradeço a oportunidade, porque eu he aprendido muito para fazer esta capacitação. Eu he estudado muito e me quedei encantada com tudo que conhecemos de Jesus, pero estudar com profundidade é uma bendição, é completamente distinto. Bueno, invito a las personas si tienen alguna duda, alguna pregunta, aprovechar que tenemos acá a la señora Claudia para realizarla. Recordemos que la podemos escribir en nuestro chat. Estuve revisando el chat y hasta el momento pues no hay ninguna pregunta, porque lógicamente con esa maravillosa disertación pues sabemos que despejamos muchas dudas, que pudimos reflexionar y analizar. Pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor no dudemos en escribirla. ¿Sí? Así en estos minuticos, así aprovechar el tiempo, alguna pregunta, alguna duda que queramos compartir. E me pongo, Astrid, à disposição de vosotros para, em el segundo semestre, fazer uma capacitação mais especializada para os educadores. Pero eu creio que primeiro tendríamos que nos sensibilizar para depois nos capacitar para hacer o trabalho, ¿no? Claro que sí, señora Claudia, y vamos a molestarla todo el tiempo entonces porque de verdad que es aprovechar al máximo todo ese conocimiento y ese estudio que su merced pues ha logrado desarrollar y que comparte con nosotros y que es maravilloso. Señora Blancanubia dice que quiere preguntar, si quiere nos puede escribir la pregunta por el chat, señora Blancanubia, con gusto la leemos y la vamos a responder. Mientras escriben la pregunta voy a leer un mensajito que nos envían desde, creo que Guatemala. La señora Lida Viviana escribe: inclusión es universal para todos, es una lucha para que todos seamos inclusivos. A nivel de los países llevamos alrededor de 31 años logrando términos inclusivos y ayudar a todos con discapacidad asociada y no asociada. En Guatemala se ha logrado que todos los docentes puedan darse cuenta de las necesidades educativas especiales. Falta mucho por hacer, pero Dios es grande y se han logrado muchas cosas. Así es, a nivel espírita debe ser así, ir quitando las barreras. Y así es. La señora Blancanubia dice que ya la señora Claudia contestó la pregunta, debe estar relacionada con más capacitaciones, yo creo, como más enfocadas, entonces de pronto ya se respondió. No sé si hay alguna pregunta. Doña Leito, no sé si quiere hacer alguna observación. Bueno, yo quiero a Claudita de todas abrazarla de corazón y creo que para todos los que estamos aquí presentes, más que una conferencia o de un estudio o de una capacitación más, fue una reflexión inmensa, inmensa para cada uno, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo como parte de mi centro espírita? ¿Qué estoy haciendo yo en mi vida en general? ¿Sí? ¿Cómo estoy
aplicando esas enseñanzas que el espiritismo y que el Maestro Jesús nos ha dejado. A mí realmente me dejó grandes reflexiones y como un análisis como, que me incita a analizarme cada una de mis actitudes, cada uno de mis comportamientos, para ver hasta dónde, con esta oportunidad de vida que Dios nos está dando, con un nuevo día que tenemos y esta oportunidad de vida, estamos trabajando para ese cambio. Claudita, gracias. Gracias porque nos has dejado una gran reflexión a todos nosotros. Nos queda una tarea grande, la de analizarnos, la de empezar a sensibilizarnos, como tú dijiste, y analizar cada paso que damos para ver si realmente me puedo llamar espírita o soy un aprendiz del espiritismo o soy un simpatizante espírita. Gracias, Claudita. Gracias a ti, amiga. Bueno, yo creo que no hay preguntas. Todos los comentarios, señora Claudia, pues son dirigidos a agradecerle por su participación, por aceptarnos esta invitación. Todos estamos muy felices y contentos y todas las personas que nos acompañan desde los diferentes lugares de Colombia y del mundo, pues le agradecen su participación y su maravillosa y valiosa disertación. Como dice doña Leito, es una reflexión que nos llevamos cada uno a analizar y hacerse un examen del aporte que está haciendo desde su trabajo a la casa espírita y lógicamente al trabajo con los niños, las familias y los jóvenes. Entonces, no siendo más, quiero agradecerle nuevamente, señora Claudia, quiero agradecerle a todos por su participación, por su asistencia. Quiero agradecerle al comité de divulgación porque siempre nos acompañan ahí, a Germán Junior, de verdad, muchas gracias. Y finalmente, pues, los invito a que nos dispongamos para una oración, para que finalicemos esta actividad de una manera agradeciéndole al Maestro del Amor, agradeciéndole a Dios por esta oportunidad que nos ha regalado. Los invito a que cerremos nuestros ojos para una mayor concentración, a que visualicemos la imagen del Maestro Jesús, felices, sensibilizados como nos encontramos. Te damos gracias, Padre de Amor, por esta oportunidad de aprendizaje, por este momento en que podremos abrir nuestro corazón, nuestra mente, a nuevas orientaciones, a nuevas reflexiones, a un examen a nuestra conciencia y análisis de nuestro trabajo en la casa espírita. Bendícenos en este momento, allí donde nos encontramos, en los diferentes lugares de nuestro país, en los diferentes lugares del mundo. Acompáñanos en este día y permítenos seguir compartiendo estas enseñanzas y poniéndolas en práctica al servicio, a la caridad, al trabajo por la doctrina. Gracias por estas bendiciones, gracias por este momento. Llénanos de tu luz y permítenos seguir trabajando. Acompáñanos hoy y siempre. Embarga nuestros corazones de mucha paz, de mucha fe y de mucho amor para seguir ejemplificando la doctrina del amor a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Envuélvenos en tu luz, en tu paz, hoy y siempre, que así sea. Gracias, amigas. Un beso muy grande a cada una de vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego, señora Claudia. Muchas gracias a todos y a todas que tengan un feliz sábado y un feliz fin de semana. Gracias, señora Claudia, nuevamente. Que Dios la bendiga. Un abrazo desde Colombia. Un beso grande a todos. Muchas gracias, mil bendiciones.